Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos de Santo Profeta. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif e depois vamos voltar para a nossa matéria. Durud Sharif é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Vou ler em árabe e depois irei traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as testemunhas, porque na aula passada, nas últimas aulas, na verdade, a gente está falando sobre como é o código penal dentro do islamismo, né? Como funciona isso e quais são as suas características, né? Uma das coisas que é muito importante lembrar quando a gente fala do Código Penal, que também tem muito a ver os testemunhas, porque muitas das vezes o caso é decidido, né, ou dissolvido por uma testemunha. Então, as testemunhas, né, fazem parte do Código Penal. Tem no islamismo, mas em geral, quando a gente olha para um Estado também, eles também fazem esse requisito dos testemunhas, né? E o Islã também enfatiza nisso. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre qual pessoa pode dar o testemunho, né? E qual é o critério de dar a testemunha, né? Quais são as pessoas que não podem dar e qual é a consequência também de se não dar uma testemunha verdadeira, né? Porque tem muito isso também, as pessoas tornam testemunhas, né? De um caso, por conta de ganância também. Às vezes recebem um dinheiro e acabam fazendo uma testemunha falsa, né? Então, isso vamos ler, aprender hoje como é que funciona eh, isso tudo em relação ao testemunha. Hazrat Ibn Jabir relata que ouviu ele viu que um árabe de rústico, né, um árabe que era de uma aldeia, ele tornou muçulmano, ele aceitou o islamismo ao fazer o juramento de fidelidade nas mãos do santo profeta. Alguns dias após a iniciação, enquanto ele estava ainda em Medina, ele desenvolveu uma febre. Ele começou a sentir a febre, né? Quando essa febre aumentou e começou a preocupar ele, ele foi até preocupado com o sofrimento, ele foi até Santo Profeta e disse: pegue seu Islã de volta. Ele achando que essa febre foi por causa do Islã que ele tinha aceitado. Então, ele correu até o Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse que eu quero devolver o Islã. Não é como se fosse uma coisa física, material, né? Material que ele disse que agora eu devolvo e vai ser devolvido e quando quiser pegar e pega, né?
que na verdade não tem nada a ver com uma coisa física, né? Uma coisa material, mas sim tem a ver com coração, né? Tem a ver com a fé tem a relação com a espiritualidade, com o nosso coração, né? Então, quando ele falou isso, que pega o Islã, seu Islã de volta, o santo profeta disse, ele recusou a fazer isso, né? Ele disse que não, como assim, né? Não existe. Só que no dia seguinte, o homem veio de novo e disse: retire meu juramento de fidelidade, que eu quero tirar o meu juramento de fidelidade. O santo profeta disse: o que você quer dizer com isso? Tipo, tirar, com pegar de volta o juramento de fidelidade, né? Aí no terceiro dia, o homem rústico veio novamente no terceiro dia e exigiu o mesmo, né? Ele tentando, terceiro dia também ele voltou para o profeta e disse que eu quero devolver o juramento de fidelidade para você. O santo profeta disse: não podemos realizar a sua exigência. Não tem como devolver o Islã, né? Islã é algo que tem a ver com o coração. Ou você tem no coração ou não tem. Não tem como você devolver para mim e eu colocar para você. É algo que você aceita do seu coração e você recusa do seu coração. Então não tem como eu, do mesmo jeito que eu fiz a juramento de fidelidade, falar para você que não, agora você vai ter que devolver, ou tem uma forma de devolver o Islã, né? Por fim, ele mesmo deixou Medina. Depois do terceiro dia, ele mesmo deixou a cidade do santo profeta, né? E ao ver isso, o santo profeta diz: Medina é uma fornalha. Ela remove a sujeira e guarda o que é puro, né? Fornalha, tipo, aquela coisa onde você coloca um ferro, né? Para você purificar, colocar o puro ferro, né? Ou mesmo quando você coloca o ouro, porque o ouro, quando é feito alguma joia, alguma coisa, ele não é o puro, né? Você sabe que sempre tem uma mistura, senão, porque o puro, puro ouro, ele é muito mole, ele fica muito derretido. Então, quando as pessoas, a joalheria, eles fazem uma joia, eles colocam no fogo para eles moldurarem o ouro do jeito que eles querem de fazer a joia. Do mesmo jeito acontece com o ferro, né? Quando eles querem fazer alguma coisa, eles colocam na fornalha para trazer a pureza do ferro, né? Para colocar o puro ferro. E também dá para moldurar quando ele está quente, né? Então o santo profeta deu exemplo com isso, que o verdadeiro Islã, ou verdadeira religião, é assim como uma fornalha, né? O Islã não precisa recusar ninguém. O Islã não precisa dizer que você aceita e você não aceita. É simples assim que quando uma pessoa não merece o islamismo, ele mesmo acaba se saindo do Islã, ou ele mesmo acaba saindo da verdadeira religião. Então o Islã não precisa tomar certas decisões. Eu coloquei esse dito aqui do Santo Profeta porque também tem a ver com juramento, tem a ver com testemunho, né? Então, é importante que quando a gente coloca o nosso juramento de fidelidade, quando nós fazemos um testemunho, né? Quando a gente faz uma declaração com o nosso coração, a gente tem que saber das consequências, a gente tem que saber do tudo. Isso não é algo que hoje você fez e amanhã você devolve. Não é uma compra física, né? Que hoje você faz e amanhã, se não gostar, você devolve. Isso é algo que o seu coração aceita. Então você tem que estar completamente satisfeito para você aceitar, para você fazer o juramento ou ser um testemunho, né? Outro dito narrado pelo Hazrat Aisha relata que o santo profeta diz: não é aceitável o testemunho de um homem ou mulher que seja um fraudador.
Uma pessoa que faz os fraudes, ele não pode fazer o testemunho. Ou que tenha sido condenado de acordo com o Código Penal Islâmico. E aquela pessoa também não pode dar, não merece ser um testemunho quem já foi condenado. Porque a pessoa que já foi condenado, ele não é elegível suficiente para ele dar um testemunho, porque ele já foi condenado. Então a ficha dele não está limpa. Ao que seja um inimigo malicioso. O inimigo malicioso também, obviamente, por ter um interesse próprio, ele até pode fazer um testemunho falso. Então, o seu testemunho também não vale. Ou que seja conhecido por ter prestado falso testemunho. E também uma pessoa que lá atrás já tem um histórico de ter dado um testemunho falso. Então, quem garante que ele não pode fazer um testemunho falso de novo? Se ele já fez uma vez, ele é capaz de fazer de novo. Ou que seja uma pessoa cujo sustento depende da pessoa a favor da qual ele está prestando o testemunho. Também não pode ser aceito uma pessoa que faz um testemunho em favor da pessoa que é o próximo dele, que faz os favores para essa pessoa, né? Então, por ter os favores dessa pessoa, ele também é capaz de mentir na hora de fazer o testemunho, né? Não que isso é algo bom, não que fazer um testemunho falso é agradável ou é que é uma coisa muito boa, mas sim, é que essas coisas, quando a pessoa tem uma relação boa com outra pessoa, ele é capaz de fazer um testemunho em favor dele por ter uma relação com essa pessoa, né? Ou que seja uma pessoa que seja difamada como guardiã ou parente da pessoa a favor de qual está prestando testemunho. E também não pode ser aceito o testemunho da pessoa em favor da outra pessoa que pode ter uma relação de herança, de guardiã, do parente. Por exemplo, uma pessoa, vamos supor um exemplo. Eu tenho uma pessoa do qual eu posso herdar a riqueza, herder a riqueza, certo? Então, por ter esse interesse de que eu posso herdar uma riqueza dessa pessoa, eu posso fazer um testemunho em favor dele, mesmo não sendo verdade, mesmo não sendo justo. Então, por ter essas conexões todas, por ter essas relações todas, a pessoa que cai nessas categorias, alguma dessa categoria, ele não pode fazer um testemunho. Ele não pode ser um testemunho. Isso mostra que como dentro do Código Penal Islâmico, dentro do sistema, o Islã não permite que haja falsidade de uma forma ou de outra. Outro dito também narrado e que tem muito semelhante ao anterior, né? Narrado pelo Hazrat Abdullah bin Umar, ele relata que Santo Profeta disse que os grandes pecados são que esses seguintes são os grandes pecados. E quais são esses? Associar parceiro a Allah, né? Fazer o shirk, que é idolatria, né? Desobedecer aos pais. Olha como importante é nós obedecermos os pais. Matar alguém injustamente também é um grande pecado. E jurar falsamente. Antes que eu explique o jurar falsamente, é importante entender essa parte de obediência aos pais, né? Santo Profeta, uma vez uma mulher veio até Santo Profeta e ela perguntou que os meus pais não são muçulmanos. Ainda assim eu devo tratar bem eles? Santo Profeta disse sim. Você deve tratar bem os seus pais até que eles mandem você fazer algo que não é aceitável no Islã. Eles mandam fazer alguma coisa, um mandamento que vai contra os mandamentos do Islã.
Aí não, você não pode escutar os seus pais. Aí você tem essa licença de desobedecer, né? Entre aspas. Mas de outras formas, você não pode fazer isso. Você não pode desobedecer. Você não pode tratar mal os seus pais, porque eles fazem um sacrifício na vida, né? Eles educam você, eles criam você. Então tem um grande favor deles cima de vocês. Agora, jurar falsamente, tem uma narração também em que um homem perguntou e pediu a explicação, né, na verdade, que o que é jurar? O que é Jaminul Ghamus em árabe? Jaminul Ghamus que quer dizer jurar falsamente. O santo profeta diz usurpar o direito do muçulmano por meio de perjúrio. Que você faça um testemunho falso, faz um juramento falso, só para conseguir ter uns benefícios temporários, né? Porque qualquer benefício que você vai adquirir fazendo algo ruim, né? Fazendo um juramento ruim, fazendo um testemunho ruim, vai ser temporário. Você não vai conseguir aproveitar com aquilo por muito tempo. Deus não vai permitir. Por isso eu falei temporário. Então, isso quer dizer que nós devemos ser muito cautelosos, precisamos ter esse cuidado quando nós fazemos esse juramento, né? Quando nós somos os testemunhos, né? Por que que é muito importante e é explicado em detalhes? Porque tem um ponto importante. Dentro do islamismo, o Islã obriga a pessoa de que se ele for chamado para ser o testemunho, para dar uma testemunha, ele tem essa obrigação de fazer. Por exemplo, ele é um testemunho de alguma coisa que aconteceu, seja bom ou ruim. E tem um caso, tem um processo na justiça e um lado ou outro lado acaba chamando a pessoa para ser o testemunho, para dar a sua testemunha. A pessoa não pode negar. Obviamente, dentro dentro da lei do Estado, a pessoa tem escolha. Ninguém pode me obrigar a ir lá na justiça a dar um testemunho, né? E eu vou fazer por minha conta, né? Mas dentro do islamismo, o Islã obriga que você faça essa testemunha se você for chamado. Por isso tem todo esse cuidado, porque dentro do Islã isso é uma obrigação para o muçulmano. O muçulmano simplesmente não pode fechar olhos, porque o problema é do outro. Se ele sabe alguma coisa, se ele pode ajudar em alguma coisa, ele tem que fazer. E não porque ele está querendo ganhar a fama, não porque ele está querendo ter alguns interesses, mas sim porque é um mandamento de Deus. Aqui tem outro dito de Santo Profeta, né? Que vai vir depois. Primeiro vamos ler o outro. Outro dito também, semelhante, narrado pelo Hazrat Abdullah bin Umar, relata que o Santo Profeta disse para qualquer um que usurpe injustamente os direitos de um muçulmano, Deus Todo-Poderoso determina o fogo do inferno, que ele ordena o fogo do inferno para essa pessoa e proíbe o céu para ele. Diante disso, um homem perguntou ao profeta, mesmo que seja uma coisa muito pequena, que mesmo que a pessoa tenha tirado algo bem pequeno, ainda assim, o santo profeta disse, sim, mesmo que seja um galho da árvore do sivac, que mesmo que seja um ramo pequeno, mesmo que seja uma coisa pequena, o que vale não é se foi algo pequeno ou grande. O que vale é a intenção, né? A pessoa tentou usurpar o direito do outro, né? Então, isso já é suficiente para ter determinado o fogo do inferno e para ser proibido do céu. Então, mais uma vez, ao mesmo tempo que isso é uma obrigação para um muçulmano de ser testemunho, de dar testemunha, né? De jurar, se for chamado, se for pedido e ele sabe do fato,
Isso é uma obrigação, mas ao mesmo tempo o santo profeta disse que tem que ter muito cuidado, porque uma palavra sua, injustamente falada, injustamente declarada na justiça, pode estragar a vida da outra pessoa que está sendo julgado no tribunal, na justiça. Então, você tem que ter muito cuidado ao ser o testemunho, ao dar esse testemunho em favor ou em contra ao seu irmão ou para as pessoas. Agora sim vem esse dito narrado pelo Hazrat Kalthum. Ela relata que ouviu o santo profeta dizer: uma pessoa que se ocupa em manter a paz entre as pessoas, oferece boas interpretações de declarações e estabelece o bem, não pode ser chamado de mentiroso. Que só porque a pessoa deu um testemunho contra você, só porque ele foi chamado no tribunal, na justiça, e ele foi fazer a testemunho, obviamente vai ter que falar em favor de um lado e contra outro lado, né? Isso não quer dizer que ele é mentiroso, querendo ganhar fama, outra coisa, uma coisa ou outra. Na verdade, ele está querendo estabelecer a paz, justiça. Ele está querendo estabelecer o bem. Ele está ajudando a interpretar as declarações do caso. Então, não pode chamar ele de mentiroso. Então, veja bem. Por um lado, o santo profeta obrigou o muçulmano de ser o testemunho quando for preciso, quando for chamado, se ele sabe das informações, mas por outro lado também protegeu os seus direitos, que ninguém pode chamar ele de mentiroso, ninguém pode chamar ele de ou amaldiçoado ou uma pessoa que pensa ruim, só porque ele está indo falar mal de um lado. Obviamente, quando ele vai dar um testemunho, ele vai ter que falar contra um lado, porque está em favor do outro lado, né? Isso é por conta dele, se ele está falando mentira ou não, ok? Obviamente, como já foi explicado, ele vai ser julgado se ele falou mentira ou se ele foi honesto com as suas testemunhas, né? Mas os outros não têm esse direito de chamá-lo como mentiroso, de chamar de ser ruim, de pessoa que interpreta mal ou que quer a fama ou de qualquer outro nome ou xingamento que pode ser pensado, pode ser falado, né? Então o santo profeta protegeu os seus direitos para que as pessoas não tenham medo de dar o testemunho, mas sim que eles sintam a vontade, fiquem tranquilos e sintam a sua obrigação. E hoje mesmo, isso é um exemplo de justiça, né? Mas nós podemos entender o mesmos ensinamentos dentro da nossa sociedade numa escala pequena. Cada um no seu âmbito, se sentir essa responsabilidade, que eu não posso ver acontecendo algo ruim, não é? Os outros teriam medo de cometer errado ou pecado. Mas infelizmente hoje em dia as pessoas fecham os olhos, pensando que esse não é meu problema. Se alguém está sofrendo, se alguém está em prejuízo, o problema é deles. O islamismo fala, não, você está numa sociedade, você está no coletivo. Você tem que pensar o bem do outro. Se outra pessoa está sofrendo, se você pode e você é capaz de fazer algo bem, você deve fazer. Você não deve fechar os olhos. E isso torna obrigação ainda quando alguém é chamado para ajuda, né? Dar testemunho também é uma ajuda, né? Que você favorece, você ajuda a pessoa que está chamando para ser esclarecido o caso. Então, isso mostra a importância do testemunho dentro do islamismo. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu tenho Ana, uma Yara. pergunta. Eu Sim, tenho uma pergunta e uma dúvida. Mas também foi esclarecedora a aula de hoje, porque tirou um peso do meu coração. É, quando você, quando você vê uma pessoa necessitada, né, precisando de ajuda, aí você se dispõe
a ajudar. Porém, aquela ajuda, você sabe que naquele momento é necessário para aquela pessoa, mas aí quando você vê que aquela ajuda não está mais sendo necessária, mas sendo uma obrigação por cobrança da outra pessoa, porque a pessoa já está já disponibilizada de recursos materiais para ter um laboro, né? Um trabalho. Mas aí, pelo fato dela estar recebendo aquele valor, aí ela se sente que você tem que dar aquela Dentro do ajuda. islamismo, o Islã é uma religião muito coerente. Islã é uma religião que traz um raciocínio para as pessoas, né? Então, por exemplo, dentro da Bíblia, você vê que o ensinamento que foi revelado para Jesus Cristo é que se alguém bater numa face do rosto, você mostra a outra face, né? E hoje raramente você vai conseguir aplicar isso. Ou dos judeus, que foi no Torá para os israelitas, que foi revelado para Moisés, que dente por dente, olho por olho, entendeu? Não que esses ensinamentos não são válidos. Hoje podem não ser, mas nos seus tempos eles eram válidos e eram apropriados, até porque eram por Deus esses ensinamentos, né? Então não podemos ter trazer nenhum defeito nisso. Mas no islamismo, como é uma religião que vai ficar para sempre, Deus disse que se você for injustiçado, você faz castigo, você pune a pessoa do tamanho que você foi injustiçado. Mas se você ver que você perdoando a pessoa vai melhorar, vai trazer uma reforma na pessoa, você deve perdoar, porque Deus gosta dos que perdoam. Então veja só, Deus obrigou a pessoa a ser coerente, não seguir só uma linha do pensamento pronto, um padrão, né? Pode ser um caso diferente que o outro. E a mesma coisa vem aqui no seu exemplo. Por que que eu dei esse exemplo todo para a sua resposta? É que é o importante ajudar o outro, é importante você ter uma boa disposição para você ajudar o próximo, para você tentar agradar as pessoas. Mas a partir do momento que você vê que a sua ajuda não está fazendo bem para a pessoa e que está trazendo maldade, está trazendo uma coisa ruim, tanto para você ou para a pessoa, você deve evitá-lo. Para que, porque o que vale é a intenção da pessoa, né? Se você fez uma ajuda e a pessoa e fez mal para a pessoa, você ganhou sua recompensa. Mas a partir do momento que você sabe que isso vai fazer mal para a pessoa e você continua fazendo, por exemplo, eu compro uma quentinha e dou para a pessoa que está na situação de rua e ele come e ele agradece, uma doação boa. Mas no dia seguinte eu dou o dinheiro e ele vai lá, em vez de comprar quentinha ou comida, ele compra droga, outra coisa, e ele começa a fumar. Eu já fico assim, opa, não tenho que ter mais atento, né? No dia seguinte, é minha obrigação de dar quentinha e não dinheiro. Porque eu sei que com o dinheiro isso não vai fazer bem para a pessoa. Então eu sou culpado se eu dar dinheiro e ele compra uma coisa que prejudica a saúde dele. Se eu sei disso. Quando eu não sei, eu estou perdoado. Mas quando eu sei, eu devo evitar. Entendeu? Espero que tenha respondido. Foi esclarecedora, porque Que bom. aí só veio tirar aquela sensação de, de não estar sendo correto. Mas foi esclarecedor. Se alguém quiser fazer a pergunta, e também vou aproveitar e convidar no dia 31, inshallah, aqui em Perdizes, nós iremos fazer a oração em São Paulo, oração de Eid, né? Oração de festa. Então, são bem-vindos, são convidados. Quem puder, venha participar na oração. Vamos ficar até aqui, então. Fiquem com Deus.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paz esteja sobre vocês. Tchau, tchau.